Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Estou aqui com o maravilhoso Fred John, meu amigo de anos a fio, tem muito conhecimento, conhece muito sobre intraterrenos, sobre teorias da conspiração. O Fred é muito cool. Tudo bem, Fred? Seja bem-vindo ao Conexão X. Obrigado, Cris. Você também aí, ó. Muito obrigado pelo convite. Você é sempre muito querida. Estamos juntos conectados aqui. É isso aí, Fred. Bom, pessoal, hoje, vou ter que colocar meu óculos, você sabe, você vai ficando com idade, Fred, as coisas vão falhando, tô vendo que você está usando óculos também já. Olha, a pauta do Fred vai ser os fragmentos de um mundo moderno. Fala um pouquinho do nome dessa pauta, que eu acho interessante você dar um... Por que os fragmentos de um mundo moderno? Porque a gente tem falado muito sobre o mundo contemporâneo e o que ele representa, né? Então, essa questão toda, eu acho que é importante porque ela vai definindo como é que é o momento cósmico que nós estamos vivendo, como é que a sociedade está conectada plugada com essa questão cósmica, com essa realidade da nova era, e o que a gente tem atropelado pelo meio do caminho. Então, tem um monte de histórias ao mesmo tempo sendo colocadas, né, nessa questão. Por isso que eu falei, fragmentos de um mundo moderno, porque tem muita coisa fragmentada nesse meio do caminho que é legal discutir, não passar por cima, e sim pautá-la, né? Sem dúvida. Cris, só uma coisinha. Eu queria só saber se você não está ouvindo com eco aí, ou é um delay natural que está dando aí. Eu acho que é um delay natural, não estou ouvindo, não. Eu estou ouvindo você perfeitamente. Bom, pessoal, o Fred, como eu disse, tem muito conhecimento e hoje ele vai responder um monte de pergunta de internauta aqui. Ô, Fred, quais os rumos da humanidade? Quais os rumos da humanidade? Essa é uma pergunta desafiadora, né, Cris? Porque a gente falando sobre o mundo moderno, o mundo atual, contemporâneo, a gente vê um monte de histórias acontecendo e estourando, pipocando aqui, pipocando ali, que são muito curiosas e interessantes de se definir. A gente pensa assim, a gente está, só para responder a tua pergunta e depois ilustrá-la na sequência, a gente, na verdade, está ascendendo num caminho físico, medicinal, medicina quântica, física quântica, enfim, inteligências artificiais, enfim. Mas, em compensação, estamos ladeira abaixo na questão social. Nunca uma sociedade esteve tão doente como agora, pelo menos é que se tem notícia. As crianças as crianças se suicidando, epidemia de suicídio infantil. Eu tenho uma amiga minha que trabalha no CAPES lá, a querida Sueli Souza, que já esteve várias vezes no Tocando Oculto. Um beijão para você, Sueli, se estiver conectada aqui. Ela sempre coloca para a gente as realidades de lá que são muito duras, muito cruéis. Isso tem a ver com essa questão delas estarem totalmente perdidas. Então, crianças e adolescentes totalmente perdidas. Então, a gente está... Engraçado porque a gente está assim, né? A gente está socialmente descendo a ladeira abaixo e potencialmente subindo nas inteligências artificiais, a questão de medicina e física quântica. Então, é realmente uma disparidade total, né? Em tudo isso, nesse meio caminho aí, a gente encontra umas histórias interessantes, por exemplo. A gente tem notícia daquele garoto holandês, né, o belga, o Laurent Simons, de 11 anos, que é um garoto que se graduou agora em física. Você viu essa história? Maravilhoso, né? Pô, ele é o novo Einstein da atualidade, então ele se graduou em física. Né? Ele já se formou em física, se graduou em um ano, de vez de demorar 3 anos, como de costume, ele se formou em um. Aliás, ele se graduou em um, e já é o novo Einstein. E o que ele quer fazer? Ele quer tornar o ser humano imortal. Como é que um ser de 11 anos consegue toda essa proeza, se a gente não acredita que já é um ser programado para uma grande mudança, né? Eu não vejo essas crianças cristais que falam, crianças índico, dessa forma. Porque, na verdade, não a questão não é todo mundo assim. São algumas pessoas pontuais, eu acho, mas que são tão fantásticas que valem a gente mencionar e vale a gente ressaltar que não são comuns, não podem ser comuns. Outra questão muito interessante que a gente está falando também é essa questão já terem descoberto lá, né? Lá nos Estados Unidos, num laboratório, os pesquisadores lá de Lawrence, como é que é o nome? Lawrence Livermore, eles pesquisaram e conseguiram descobrir uma velocidade acima da luz dentro do laboratório com lentes de plasma, quer dizer, eles colocam os filetes de plasma que dão aquele estilo foguinho,
mas eles conseguiram uma rapidez maior. Então, esse tipo de capacidade já prova que Einstein sabia até aquela parte. Agora eles já estão sabendo mais que o Einstein. É que tem gente, tá vindo gente dos mundos internos. Eu acho que esse povo está vindo aí dos mundos internos, né? Para trazer inovação, né? Tanto tecnológico, espiritual, tudo, né? Porque dizem que, de acordo com a teosofia, que os mundos internos exatamente servem para quê? Para os avatares passarem pelos mundos internos, saindo de Shambhala, né? Passando por Agartha, depois Duat, depois Badags e vindo para a Terra. Nos portais são 7 ao todo distribuídos na Terra, e cada um tem uma tônica. Então, quem sai de Sintra traz a literatura, quem sai lá do Egito traz a medicina. Então, cada um vai trazendo de um lugar alguma coisa diferente. E, com certeza, são seres assim especiais, que vieram já com uma capacidade definida de revelar grandes mudanças, né? E estão revelando já, né? Só por esse menino de 11 anos aí, a gente já está vendo o que está vindo, né? Ô, Cris, você imagina, você já conseguiu, não é só na China, mas também na Europa, parece que já tem isso também, conseguiram fazer uma estrela igual o Sol que conhecemos, para ter uma energia limpa, sem tempo definido de morte. Então, é uma estrela viva, realmente, com condição de abastecer com energia limpa, né? Sem radioatividade, imitando o Sol, uma coisa super inovadora para o planeta. Então, a gente vê na pauta do dia a dia aquelas notícias bombásticas que na verdade, só tem a ver com política, com morte de Covid e tal, mas tem realizações incríveis ao redor do mundo acontecendo que ninguém está dando importância, ninguém diz isso na mídia. Eles não noticiam porque, na verdade, eles querem abaixar. Tem uma turminha que quer baixar a frequência do pessoal para que fique só nessa questão, né? De morte, tragédias, etc. e tal, né? Mas eu tenho mais uma pergunta, Kelly. Olha, na filosofia falou muito do mundo líquido, tão falado aí. E qual o panorama com as décadas passadas? Primeiro explica o que é esse mundo líquido para quem está te ouvindo, né? Porque muita gente não vai saber o que é. Mas explica para a gente o que é tão falado e o que é e qual a finalidade dele, né? Olha, na verdade, quem veio com esse termo é aquele sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, na filosofia, né? Ele fez vários livros. E uma das preocupações do Bauman, entre tantas, era exatamente a questão atual do mundo como está. Então, ele fala que em décadas passadas, no século XX para trás, nós tivemos uma ascensão tecnológica mais comportada. Então, a gente não teve tantos desvios nesses caminhos do comportamento e da sociedade como um todo. Do século XX para frente, onde a gente teve grandes avanços tecnológicos, a gente teve muita coisa que revolucionou no campo social, comportamental, emocional e tal. Então, isso já foi começando a mudar as estruturas dos campos que conhecemos. Então, o que acontece? Atualmente, a única certeza que temos é que a mudança ela é a única questão permanente. Nada é estável tanto quanto a mudança. Então, é engraçado, né? Muda o tempo todo, né? E por que muda o líquido? Porque você sabe que o líquido, quando você põe ele em qualquer recipiente, ele vai se moldando à superfície que você se movimenta. E essa sociedade é exatamente assim. Então, a gente está conseguindo se movimentar nos campos onde você pega, né, sociais, emocionais, psíquicos. Só que é com uma velocidade tão grande que o ser humano não tem capacidade agora de definir. Uma das preocupações do Bauman é essa. Nós estamos chegando no limiar de pensamento e comportamento e atitude que o ser humano não é capaz de definir como antes ele conseguia. É tudo tão rápido, a velocidade de informação, a velocidade de urgência, do que te pedem, do que você é obrigado a fazer. Então você fica meio zumbi, você vai meio robotizado para as suas coisas, para as suas atividades, e sem você ter tempo de digerir aquilo psicologicamente. Então, qual que é o reflexo disso, desse mundo líquido? É o que você está vendo aí. As pessoas já estão entrando numa era que são mais... falam que essa era é a era do emborrecimento, né? Global. Então, as pessoas têm um QI mais baixo do que os seus pais, né? Os pais são mais inteligentes que os filhos nessa atual conjuntura. Isso já está provado cientificamente, né? Bom, é verdade. Então, o mundo líquido te traz essa capacidade, sabe, de você avaliar tudo sabendo que é um grande problema,
mas que a solução está caminhando muito lentamente, que até chegar numa resolução, vai saber em que grau vai estar a sociedade nessa questão mental aí. Isso é um grande A gente mal. vê, infelizmente, que parece, não que houve mas assim, nós tivemos um período aqui, principalmente no Brasil, que parece que as crianças não sabem mais nem ler, nem escrever, né? Parece que elas estão desconexadas do estado mental, né? De um mental superior aí, né? Eles estão conectados só em máquina, isso é muito preocupante, né, Fred? Então, é exatamente essa preocupação do Bauman, porque a gente, na verdade, se você for pegar pelas linhas de pesquisa dos psicólogos, até dos psiquiatras, inclusive, eles podem provar para vocês, por A mais B, que a sociedade, ao longo do tempo, ela deixou de ser social, de viver em comunidade, em sociabilidade. Agora eles estão se tornando cada vez mais virtuais, mais isoladas, longe dos seus familiares, longe das realidades que conectariam eles com as trocas de energias, trocas de experiências, e isso tem trazido uma consequência muito grave, porque aí o que você tem como resultado? Você sabe que o Brasil ele ganhou, a OMS em 2017 fez uma pesquisa, e o Brasil está em primeiro lugar no índice de depressão mundial e ansiedade mundial. Ansiedade, ele tem 18 milhões de pessoas com esse mal, que significa quase 10%, dá 9,3% da população do Brasil, envolvidos nessa questão de ansiedade. Se você fala de depressão, acho que não me engano, acho que é o terceiro, que dá uns 11 milhões. Então você vê a gravidade que se tem, só que isso está batendo aonde, Cris? Isso não está batendo só no velho mundo, que são gerações dos anos 70, gerações dos anos 80. Muita moçada, né? A moçadinha, agora, a geração atual. E é eles que procuram essa questão do suicídio, não aguentam nada, a gente chama de geração... eu chamo de geração algodão doce, mas é geração floco de neve. Você sabe que é tão sério isso, Fred, que o filho de uma amiga minha, que mora aqui próximo, né, da onde eu moro, ele com 16 anos ele se suicidou. Ele tinha tudo que você possa imaginar. Filho de papai, mamãe, ele é filho único, menino lindo, lindo, lindo. Se suicidou. Então é muito sério o que está acontecendo, né? E aí você percebe como existe uma fragilidade de pensamento, porque agora, com essa história dessa nova geração chamar os velhos de cringe, né? Porque não sei o quê. Cringe já faz tempo, né? Por essa nova geração. Nós já somos cringe, né? Nós somos a velha guarda. E graças a Deus somos os que põem pão na mesa e comida na mesa deles. Isso aí. Somos os que abasteceram eles de informação, que damos casa, mesa, comida. E ainda continuamos abastecendo. Olha aqui, Cris Pascoal e Fred John aqui. Os cabelos estão tingidos, mas o Fred não, já estou vendo cabelo aqui. Eu tenho umas marcas aqui que o tempo fez aqui, né? Que são naturais, que não tingi, né? Mas que eu acho que, assim, eu acredito que você também porque a gente olha para você, a gente vê a sua jovialidade. Porque a gente viveu com a energia de ter realmente tido uma boa infância, de ter uma boa adolescência. A gente chegou a fazer as coisas vivenciais na rua. Então a gente trocou as energias, eu garoto, né? Troquei tombo, porrada, caí de bicicleta, caí de rolemã, joguei bola, fiz o cambal. Então eu criei noção espacial. Eu não fui criado num mundo onde que a gente tinha medo de assaltante, medo de traficante, do cara chegar e te levar embora. Não, a gente andava de bicicleta, tinha que tomar cuidado com os carros, né? Então a gente tinha uma noção espacial. Eu cheguei, por exemplo, a chupar do pé da casa da minha avó, jabuticabas, mangas, caqui. Era uma delícia. E roubava algumas coisas do pé do vizinho. E roubava algumas coisas do pé do vizinho, né? Ai, que delícia, né? Ô, Fred, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que você vai como você vê esse momento, essa coisa do Covid, tudo isso que está acontecendo agora? Olha, Cris, se a gente imaginar que nós estamos passando por aquela metamorfose sobre a nova era que está chegando mesmo, e a gente está vendo que a gente precisou ficar enclausurado conosco, meio que em posição, mas que a gente teve que fazer isso. Então, foi um momento de confronto. Então, é como se a gente tivesse o planeta ficando grávido. Ele está no momento de gestação, a gente ali dentro, a gente passou até do tempo de gestação, né, porque a gente ainda ficou muito mais tempo, mas é o momento da gente fazer as reflexões devidas.
as avaliações devidas, os julgamentos dos fantasmas devidamente, do que é que te pertence, do que não te pertence, onde você está conectado com a questão religiosa ou espiritual, que seja assim, onde você está se localizado, né? Onde você se localizou nesse mundo atual. E não sei quantos fizeram isso. Não sei quantos exatamente fizeram, mas uma questão é certa. Saindo desse momento, dessa gestação, o que acontece? A gente deveria olhar para o mundo como uma criança que acabou de nascer, concorda? Tem que aprender de novo a falar. Essa questão de comunicação já é uma coisa que ela vem sendo desafiadora, não só nesse momento da pandemia agora, porque daqui para frente a gente vai ter que falar uma outra linguagem, fazer uma outra forma de se comunicar com o mundo, porque o mundo já é diferente de novo. Mas desde quando a gente teve, lá no começo dos anos 2000, aquelas metamorfoses de passagem de era analógica para era digital, de ter internet com toda a força. Então, a mudança de comunicação já aconteceu naquela época. Só que agora ela se intensivou, porque agora tudo está diferente. Então, você tem uma era de automação de carros, inteligências artificiais, robotização nas empresas, você tem a própria internet, as redes sociais. Você tem tudo isso tomando uma velocidade na vida das pessoas de uma forma tão intensa e abrupta que nem elas conseguem ter a ciência de como tem que trabalhar tudo isso. É verdade. Então, né, isso tudo deixa as pessoas muito assim, perdidas dentro do tempo e espaço, principalmente as pessoas de mais idade que não conseguem se adaptar ao novo mundo e não tem eco no novo mundo que está aí. Então fica uma conversa de Torre de Babel entre as gerações. Né? Você percebe isso, né? É difícil o diálogo, né? Parece que então, não entende a nossa linguagem, né? Eu vejo essa questão da Covid assim, exatamente como um grande momento de reflexão que as pessoas não estão fazendo. Eu acho assim, Cris, do meu ponto de vista, tá? Eu acho que quem tem alguma centelha crística dentro de si, com capacidade de reflexão, ela já fez isso. Ela já está fazendo isso. Quem não tem nada disso ecoando em si, passa batido, entra por um ouvido, sai pelo outro, entra por um olho, sai pelo outro. Ele não está vendo essas coisas que nós estamos discutindo. Ele não consegue perceber a idiotização de massa. Ele não consegue perceber como a gente é manipulado o tempo todo. Tudo aquilo que a gente sempre falou nos programas, tanto o Tocando Culto quanto o seu, que é realmente essa manipulação avassaladora, eles não têm noção, eles acham que a gente está falando bobagem, que a gente é um bando de doido, que teoria de conspiração, nova ordem mundial, é toda uma grande bobagem. Nós estamos inventando história, e principalmente eu conheço, e eu não posso ficar falando os nomes aqui para não expor ninguém, mas eu trabalho com grandes nomes, assim, em eventos que eu faço no final do ano, que me contratam para fazer, por exemplo, trabalhos musicais, né, de confraternização e tal, que jamais acreditam nessa questão de manipulação que as próprias empresas determinam para os seus funcionários e estão à mercê de outras grandes empresas que também determinam como é que vão começar a seguir daqui para frente. Eles acham que toda essa conversa é uma conversa maluca, de doido, para falar. Que cada vez estão trazendo mais doidos para a conversa. Então é doido trazendo doido para a conversa. E não de que existe um campo de possibilidade. Desculpa te cortar. Sabe o que é interessante? As teorias de conspiração, elas se confirmam dia a dia. A gente percebe que tudo o que se falava lá atrás, hoje está sendo confirmado no dia a dia, entendeu? É muito sério, né? Muitas coisas que foram faladas lá atrás estão acontecendo. Fred, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber o que aconteceu com o seu canal. Conta pra gente. Você pode contar pra gente? Posso, claro. Então, eu tive, como nós tivemos essa convivência muito agradável, pena que não deu certo aquele projeto nosso juntos, né? Mas que foi muito agradável. Nós trouxemos o Ademar para fazer aquele projeto, fizemos bastante coisa. Aí depois eu falei assim, isso não pode ficar perdido. Aí eu comecei a gravar com o Carlos Torres, porque eu não tinha câmera digital, né? E fomos lá com o Carlos gravar o Ademar. A partir daquelas gravações, eu achei legal a gente ter um nome num programa. Pô, muita gente gostou dessas gravações. Vamos fazer um canal com isso, porque teve mais gente que pedia outros convidados na parada. Falei, bom, tá bom, então vou criar o Tocando Oculto em cima disso. O Ademar achou muito legal a ideia e tal, né? E aí a gente, então, colocou os programas que vieram depois dele como nome Tocando Oculto, né? Então, na verdade, foi uma ironia do destino, porque tanto foi por conta dele que eu comecei o Tocando Oculto, como foi por causa dele que acabei também. E de que forma que eu acabei? Tinha alguns áudios do Ademar, muito antigos no canal, que estavam lá há anos.
E também, não, vídeos não, mas áudios sim, vários áudios lá. E já tinham sido feita uma varredura, uma vez a pedido da família, a Eliane Araújo, né, da Consciência Cósmica, pediu para mim, gentilmente, para tirar, o tema X, Y, Z, W, A, B, C, D e tal. Falei, bom, cheguei e tirei tudo. Isso, naquela época, os filhos do Adhemar já tinham visto, feito a varredura e visto quais queriam tirar. Esqueceu, passou. Isso deve ter sido uns 5, 6 anos atrás, essa história que eu estou te contando. Não, acho que acho que uns 6 anos, eu acho. Passados todo esse tempo, ele simplesmente chega, entra no canal, pede para o YouTube tirar X, Y, Z, W, A, B, C. Se o YouTube tem... ele fica com problema na conta, se você tem 3 direitos autorais durante 3 meses... Dá strike, né? Dá strike. Deram strike no canal. Deram strike, então. E eu sei que foi por maldade. Foi por pura maldade. Por que foi por maldade? Porque todo mundo que é amigo do Adhemar, que conviveu com ele, para a família que é evangélica, são demônios. São pessoas do mal, não são pessoas do bem. Isso eu estou falando para você com propriedade. Não estou falando para você porque eu estou com raiva nem nada. Nossa, o Adhemar, não quer que ele seja, deve ter ficado muito triste, né, com essa história da família, porque ele era um cara tão plugado, né? Com certeza. Né? Exatamente, com certeza naquela família a gente consegue encontrar luz e sombra. Agora você sabe quem é a sombra dessa história, né? Não é quem é a sombra e quem é a luz, né? Então você imagina, se você tem uma família, você perde um ente querido, se você realmente gosta do teu ente querido, o que você faz com ele? Você alimenta a memória. Manter a memória, né, dele. Ou manter a memória, né? Como é que eles estão fazendo? Eles estão enterrando, sempre que podem, a memória. Em canais que são monetizados principalmente. Por quê? Porque os canais que não são monetizados, ou que ficam colocando os vídeos sem monetização ali, né? Mas dá strike do mesmo jeito, porque eu fiz curso no YouTube, mesmo que você não seja monetizado, você toma strike por direitos autorais. Não, entendeu? Mas quando você não ganha dinheiro, dinheiro com os vídeos, não tem esse problema. Porque eu tenho Eles tiram do ar, quase tiraram o meu do ar uma época, aí não estava nem monetizado. Por causa de uma foto de um ET que eu coloquei, o cara entrou, deu 2 strikes, porque eu coloquei a foto 2 vezes, eu achei, era da internet, coloquei lá, não tinha direitos autorais. De repente o cara entra, aí eu pedi para o meu advogado, que é o Dr. Walter Trevitz, que você conhece. Sim, claro. Entrei em contato com ele, porque o Walter é professor de Direito, e você devia falar com o Walter, porque você consegue recolocar isso no ar, viu? E aí o Walter entrou com uma petição lá para mim, viu o quanto que o cara queria, ele queria $100 para tirar, por causa da foto. Nós pagamos $100, a TV Galáctica também teve problema com essa mesma pessoa, e aí ele tirou as coisas, a restrição do ar. Mas assim, eu podia ter brigado com ele, porque tudo, veja bem, preste bem atenção, tudo que está na internet, se você, por exemplo, você estava sem monetizar, eles poderiam ter te dado um aviso antes de tirar do ar, entendeu? Eles teriam te dado um aviso, não dá strike assim. Você pode entrar recorrer no YouTube, viu, Fred? Recorre, conversa com o Walter. Eu te passo o telefone dele, vamos conversar. Né? Vou falar com ele. Porque a gente sabe que foi por maldade mesmo, isso foi pura maldade. Então, o que a gente vai lamentar, né? A memória do Adhemar diz por si só. Se ele consegue... Inclusive, tem uma coisa interessante que eu não contei para ninguém isso ainda. 2 pessoas que eu considero muito, que são grandes videntes aí, me pediram, me ligaram, falaram, Fred, hoje eu tive uma visita com o do Adhemar, eu sei que era ele por causa da energia dele, eu conhecia muito bem o Adhemar. E ele falou assim, até arrepio quando contam para você, ela me falando. Ele pediu encarecidamente que você continue colocando as coisas dele no ar, que ele precisa muito que esse material seja divulgado. 2 pessoas fizeram isso. Então, uma das coisas que eu torci para que realmente não saísse do ar eram as coisas dele, porque pediram para mim deixar lá. E eu já tinha tirado tanta coisa do ar, porque pediram, a família ia pedindo, ia tirando, e não usam isso, não fazem dinheiro com isso, porque eles colocam lá para vender, mas ninguém nem está vendo se entrou, se não entrou. Agora deixaram para colocar no portal gratuitamente, a pessoa só recebe por likes lá, mas não tem esse cuidado, porque é dinheiro que está saindo do meu bolso. Não, maldade.
É maldade mesmo, não tem outra explicação. Na realidade, você falou tudo. Eles querem apagar a memória justamente pelas crenças que eles têm, o que é uma falta de respeito ao Adhemar Ramos, que tinha um conhecimento imenso, que estava compartilhando com todo mundo. Eu lembro quando nós gravamos com ele, ele era fantástico demais, entendeu? Tem muito conhecimento. É uma falta de memória, né? De reconhecimento do que foi o Adhemar. É uma falta de respeito com a gente que publica as coisas dele, que faz isso porque gosta. Sem dúvida. Não faz porque, né, a gente tem um cuidado com as coisas dele. E eu lembro que ele gostava muito, falei assim, Fred, eu só quero que esses meus 4 livros, ou um deles, que seja publicado, eu tenho que ver se eu consigo acabar a tempo. Você deve lembrar dessa história. Ele conseguiu acabar os 4 livros antes da morte. Ele ficou todo contente por isso. Só que é aí que tá. Já se passou, Cris, quase 10 anos da morte dele. Vai fazer 10 anos em fevereiro do ano que vem, em 2022, da morte dele. Quantos livros realmente foram publicados do Adhemar até hoje? Você sabe de algum? Eu não sei de nenhum. Não. Na verdade, eles não respeitaram, é uma falta de respeito a tudo que ele queria. Olha, fizeram uma grande bagunça na casa dele, jogaram as coisas ritualísticas dele no lixo. Amigos que me contam isso, eu fui lá pegar no lixo a espada do Adhemar, foi pegar não sei o que, lá no lixo também, que é de ritualística, coisas sagradas para o cara, para a família era lixo. Não tinha reconhecimento dessas coisas. Bom, é óbvio, né, pensar, né, quem fica se escondendo atrás da religião que é manipuladora, né, toda religião é manipuladora, porque é muito triste tudo isso. Mas, Fred, eu acho que você pode reverter isso aí. Depois eu vou te passar o telefone do Dr. Walter. Mas eu tenho mais uma pergunta e quero fazer um convite para você. Nós temos o programa Lucimara Parisi no Cron TV. E falando em programa Lucimara Parisi, Fred, você está sendo convidado a participar. Vou te passar a data. Me traga um tema muito legal, que ela quer falar dos intras. Vai pensando aí que eu vou te passar a data. E outra coisa, o Fred tem um programa no Cron TV também. Fala um pouquinho desse programa lá que você tem. Pois é, a Cris me fez esse convite para a gente estar juntos nas sextas-feiras às 9 da noite. Então eu trouxe aí esse primeiro compêndio de informação, que foi delegado a mim pelo professor Adhemar Ramos. Ele gravou, pra você ter uma ideia, Cris, ele gravou um CD, acho que 2 semanas que ele falou na Rádio Mundial sobre os intraterrenos. Ele me falou assim no final, Fred, tá aqui, de presente para você. E gravou tudinho para mim, né? Eram várias horas, né? E aí ele me deu. Então eu fiz uma matéria assim, exatamente sobre esses estudos que o professor Adhemar me deixou, e a gente colocou no teu canal em primeira mão. Então eu dividi em 4 etapas falando sobre a visão teosófica, e aí depois eu convidei o Zé Alves para a gente falar sobre uma visão diferenciada. O Zé Alves é maravilhoso. E o Adhemar vive em você. Sabe, a forma de você trazer essa memória do Adhemar é passando você, que é como se fosse um filho para ele, que eu sei o carinho que ele tinha por você, né? Eu vi nas gravações que fizemos com ele, você era o queridão dele mesmo. Então, a forma de você contar a história dele viva é trazendo o conhecimento que ele te passou. Não deixar morrer esse conhecimento, viu, Fred? É isso mesmo, Cris, obrigado. E eu vou te contar também em primeira mão um sonho que eu tive há uns dias atrás, que exatamente eu falando para ele, eu falei, Adhemar, eu não vou mais fazer nada por você. O que eu tive que fazer, como eu pude fazer, eu fiz. Agora, eu fiquei até sem o canal por conta disso. Você me desculpa, mas acho que a minha parte eu já encerrei contigo. Falei e fui dormir. Aí, já era quase de manhã. E sabe o que eu sonhei? Sim. Eu estava numa rua, a água estava subindo bastante, virou um braço de mar. Aí, daqui a pouco, eu vi aquela água, só que eu não afundava na água, não. E aí eu comecei a ficar de pé naquela água e tinha umas pessoas atrás de mim. E tinha outras chegando. Só que aquele virou um rio na minha frente. E eu falei, caramba, e a cor de rio mesmo, aqueles rios da Amazônia, verdes, depois ficam marrons e tal. E eu ali, eu falei, puxa vida, eu tenho que ir nadar. Então fui nadando, teve uma hora que eu senti que estava saindo do raso e indo para o fundo. E eu nadando contra a maré. Mas eu não estava fazendo força, não. Eu não estava fazendo força, eu estava simplesmente andando contra a maré, as pessoas estavam vindo, eu estava com algumas pessoas atrás de mim, e eu lembro de ter passado nadando ali, à esquerda, depois eu virei e encontrei uma casa. E subi naquela casa, que tinha umas escadarias assim e tal, já não tinha mais água depois nas escadarias, eu subi um par de escada, 2, e talvez o terceiro, não lembro se é 2 ou o terceiro, o segundo ou o terceiro. Eu lembro de que eu encontrei com uma pessoa só de sunga ali na escada, e sabe quem era? Adhemar Ramos. Adhemar Ramos. Aí eu falei para ele, nossa, você é aqui, meu amigo. Foi essa palavra que eu usei. Você é aqui, meu amigo. Aí apertei a mão dele assim forte, nos abraçamos, e ele estava só de sunga.
Então, foi interessante, porque ele estava totalmente desnudo, ele já era o Adhemar, ele já não estava com aquele barrigão, já estava mais sadio, mas era a energia do Adhemar. Eu acredito que seja um agradecimento do Adhemar. Tipo, tá bom, fica tranquilo, você já fez a tua parte, tipo assim. Você já continua fez. Fazendo, né? Você continua fazendo, você passando para a gente todo esse conhecimento que você adquiriu, a memória dele nunca vai morrer, porque ele está vivo em você, ele está vivo através de você. Isso que é legal. Cris, eu não ganho dinheiro com as coisas do Adhemar, eu não sou espiritualista, eu não vendo curso, eu não vendo livro. Eu também não, você me conhece. Sim. Eu não falo para me exaltar, porque amanhã eu vou ser um espiritualista e vou utilizar a imagem. Não. Eu falo porque eu sou amigo, porque eu gosto das histórias dele, porque eu gosto da companhia dele, da memória dele, eu gostava dele, caramba. É isso. Ele tem, né? Porque tudo bem que ele não está mais aqui, mas tem outra dimensão. Ele tem muito conhecimento. Eu tenho certeza que você vai recuperar isso. Aí, passa o endereço do seu canal, que a gente está nos momentos finais aqui da TV Galáctica, mas você já está convidado. Qual que é o nome do seu programa na Cron TV? Convido o pessoal aí para estar lá assistindo, Fred John. Então, pessoal, às 9h aqui na Cron TV, às sextas-feiras, Tocando o Oculto, com Fred John. É o mesmo nome do meu canal lá, que eu também já fiz um outro canal com o mesmo nome, Tocando o Oculto. Então, eu já coloquei várias postagens prontas lá. Vamos entrar no canal do Fred John para dar um apoio, Tocando o Oculto, Cris de Pascoal também entra o pessoal da Galáctica, vem todo mundo com a gente nessa jornada, porque nós estamos irmanados no mesmo pensamento de evolução, de irmandade. E você travou aqui para mim, Cris. Bom, eu não sei se o pessoal também está te vendo travado aí. Agora você voltou. Tá. Você estava travado. 5 minutinhos, Fred, para você falar. Sim. Aqui deu meu horário, então o pessoal acho que dá uma... Não, eu não quero atrapalhar vocês, eu só quero agradecer a todo mundo, então, por estar conectado conosco. Falar que realmente agora é um momento muito crucial da gente fazer uma escolha para onde vamos caminhar. Vamos olhar, assim, realmente com muito carinho para frente e não vamos ficar naquele hipnotismo cognitivo, onde as pessoas respondem tudo pelos credos, pelas crenças e não pelo raciocínio lógico. Nós temos que ser lógicos nesse momento, que Deus é logos, então isso é lógico. Vamos tentar se conectar com essa energia, exatamente que é por isso, porque aí a gente não precisa de religião, não precisa de alguém ditando regra, não precisa de guru, basta você com o seu bom senso sentir pela energia para onde você vai caminhar e siga por aí. Eu acho que o caminho é esse. E obrigado pelo convite, obrigado a todos da Galáctica, beijo para Karen, obrigado a você, um beijão para você também. Fred, já fica o convite, inscrevam-se no Tocando o Oculto, inscrevam-se no Cron TV, inscrevam-se na TV Galáctica, nós estamos juntos nesse trabalho de despertar consciencial. Gratidão, Fred, já fica o convite, nós vamos marcar, Fred logo está de volta aí com Lucimara Parisi. Beijo no coração de vocês, um beijo, Fred, gratidão. Obrigado, gratidão. gente, valeu, até outra. No próximo Conexão X.